Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 117 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo 4, Política. Lembrando, módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia. Módulo 2, Epistemologia e módulo 3, Ética. Todas as aulas estão gratuitas aqui no YouTube. Dessas aulas nós produzimos apostilas que estão à venda lá no site www.leonardobragaflores.com. Você é o nosso convidado a adquirir este material. Junto com as apostilas, vem um certificado de participação nesse curso. Bom, está aí, já aparece para você na tela, conteúdo da aula de hoje ligado à política, um assunto pouco estudado nos livros e nos manuais no geral, mas eu achei interessante. É o conservadorismo liberal de Edmund Burke. Vamos então para o conceito de conservadorismo liberal. Esse é aquele conceito que a gente prepara, aquele conceito logo para definir, né? Definir as questões, né? Já para chegar com toda a força aí na questão, já com bom conhecimento já no conceito, depois a gente vai aprofundando. Bom, vamos lá. Conservadorismo liberal é uma corrente filosófica e aristocrático-feudal conhecida por tecer uma crítica às mudanças sociopolíticas que acontecem de modo revolucionário. Então deixa eu até tirar esse grifo aqui. Acontece de modo revolucionário. Ela tece uma crítica às mudanças sociopolíticas que acontecem de modo revolucionário. Então, a mudança na sociedade acontecendo de modo revolucionário, já vão ver o sentido do revolucionário para essa corrente do conservadorismo liberal, do Burke. O que acontece? Ela não é muito simpática a essa mudança revolucionária. Ela não é muito simpática, tá legal? Mas ao mesmo tempo ela, vamos dizer assim, ela tolera em alguns pontos, vamos ver já. Bom, vamos lá. Que acontecem de modo revolucionário. Ou seja, abrupto, radical, reacionário. Ou seja, as mudanças deveriam ser feitas por meio de reformas. Então ele faz essa distinção de revolução. Olha aqui, ó, reforma e revolução. Nós vamos estudar já o que é isso aí. Reforma e revolução. Tudo isso é mudança. Então há uma distinção, já vamos ver. Então, ou seja, as mudanças deveriam ser por meio de reformas. Isto significa dizer que deveria ser lenta, gradual, calma, seguindo o caminho natural das coisas. Percebe? Revolucionário seria abrupto, a mudança abrupta. Reforma seria uma mudança o quê? Lenta. Então ele é mais simpático à mudança lenta e não abrupta e não revolucionária. Sacou aí? É essa a sacada da parada. Uma mudança abrupta, muito rápida. Vamos ver já. Deixa de respeitar os ancestrais. E ele não, vamos dizer assim, essa filosofia não entende, vamos dizer assim, entende isso, esse desrespeito aos ancestrais, a opinião dos mais antigos, ele não vê com bons olhos. Joia? Então vamos em frente. Nesse sentido, não se limita à mera manutenção incondicional da posição social. Ou seja, não se limita incondicionalmente à posição do status quo, que seria o estado atual da condição existente. Não é isso, não é que não vai mudar de maneira nenhuma a condição do status quo, não é isso. Não é, percebe que não é arbitrário isso, né? Mas sim a preservação das tradições. Aqui está o negócio, ó. Então deve preservar o que aprendeu no passado, as tradições, seguindo pela preferência, pela aplicação de ações políticas concretas e reais,
em detrimento de circunstâncias apenas de cunho teórico abstrato. Então, veja só, há uma predileção, há uma preferência pelo concreto e pela conservação do que foi aprendido com os ancestrais. Então, o concreto, o real, o que precisa realmente na política, ao invés de, né, pensamentos abstratos e teóricos. Isso não teria muita força nessa política. Vamos em frente. Ela parte do princípio de que cada geração é herdeira de um tesouro com profundas raízes históricas de seus o quê? Ancestrais, tendo com isso a obrigação de guardar e observar o que foi aprendido com esses antepassados. Acrescenta o Johnson, a mudança, se é que deveria ocorrer, olha, melhor seria que acontecesse devagar. Então, e com a aplicação lógica da ordem o quê? Natural. Então a mudança deveria ser devagar, com a aplicação lógica da ordem natural, não como uma mudança revolucionária. Muito interessante aí, né? Muito interessante aí a visão do Burke, né? Muito interessante. Isso a gente está trazendo, tá? Ele pega praticamente ele é um intermediador, né? Ele está no meio aí de políticas mais de extremos, né? Muito interessante essa política aí. Tal perspectiva tem a natureza híbrida, ou seja, moderada, mitigada, no que tange a compreensão de organização humana em sociedade. Haja vista se apresentar tanto como liberal quanto também conservadora. Percebe? Olha o título. Se você não prestou atenção, olha bem para esse título aqui, ó. Conservadorismo liberal. Então, pessoal, ela é tanto liberal, ela é tanto liberal quanto também o quê? Conservadora. Beleza? Então, por isso, a fim de aprofundar e melhor esmiuçar, achamos por bem separar as concepções dessa nomenclatura, as quais culminam por caracterizar e definir o seu modo de pensar dúplice e também homogêneo. Ou seja, ao mesmo tempo ela é isso, né? Analisando isoladamente, diríamos que o pensamento de Burke é, ao mesmo tempo, o que eu falei, conservador e liberal. Vamos ver cada uma delas agora? Tá aí, ó. Conservador. Você aceita um café? Né? Nosso café sempre aqui presente na nossa aula. Primeiro, conservador. Coloquei tudo aí no mesmo quadro, né? Conservador porque é tradicional, é hierarquizado, é baseado nas tradições passadas e respeito aos ancestrais, sendo contra uma democracia de caráter o quê? Absoluto. Então ele é contra também, né, uma democracia de caráter absoluto. Tem esse pontinho aí também, né? Bom, essa filosofia criticou os radicalismos da Revolução Francesa de 1789, rejeitando o que foi ensinado pelos seus antepassados, pois, né, essa revolução não conservava, não trazia, não preservava o que foi aprendido com os seus ancestrais. Bom, liberal porque ela é pluralista, ela é anti-absolutista, é baseado na pluralidade de ideias e religiões, na defesa do livre comércio e na propriedade privada, e sendo contra uma monarquia de caráter, ela é contra uma monarquia de caráter absoluto também. Essa corrente simpatizou com a Revolução Norte-Americana, percebe? Ela simpatizou com a Revolução. É liberal, mas simpatizou com a Revolução. Muito interessante. Norte-americana dos Estados Unidos, denominada Independência das 13 Colônias, em 1773. Então percebe que, veja só, essa filosofia, ela é ao mesmo tempo, por ser conservadora, é ao mesmo tempo, critica
critica radicalismos, né? Deixa eu sublinhar aqui, ó, criticou radicalismos, percebe? E criticou também a Revolução Francesa, mas, veja só, é liberal no sentido de ser pluralista, anti-absolutista e tal, mas simpatizou com a Revolução norte-americana. Percebe como é que ela é? Ela é híbrida, né? Política normalmente é assim, né? Bom, mas a filosofia aqui do Burke nos ensina, né, esse respeito, o que você conhece por respeito aos mais velhos. Isso é o mais importante aqui para a gente extrair na aula de hoje, né? Então, as mudanças sociais, vamos aprofundar um pouco mais aí no tópico 2, as mudanças sociais extrai-se da teoria burkeana que a sociedade poderá sofrer mudanças por meio de duas maneiras totalmente antagônicas: reforma e revolução. Então, reforma e revolução são as espécies de mudança. E aí embaixo a gente vai trabalhar então a reforma e a revolução. Reforma é a mudança, aqui ó, revolução é a mudança, todas as duas mudanças. Reforma é a mudança social que respeita a ordem natural das coisas. Então a reforma, ela respeita a ordem natural das coisas, observando que assimilou com as gerações de seus antepassados, ou seja, os ancestrais. Essa é a reforma. Ocorre de forma lenta, gradual, contínua, embasada, sensata, calma, cuidadosa, respeitosa, estável, estruturada, orgânica, tradicional. Beleza? A gente colocou o máximo aí de sinônimos para ela, né? E a revolução, ela vai ser uma mudança social que desrespeita, segundo Burke, a ordem natural das coisas, desprezando e sem levar em consideração as gerações que antecederam, ou seja, os antepassados, os ancestrais. Ocorre de forma abrupta, brusca, desordenada, caótica, violenta, radical. Muito interessante aí essa filosofia. Bom, trouxe aqui um original lá do texto, mais um café, do livro escrito pelo Edmund Burke, que é Reflexões sobre a Revolução Francesa. Esse fragmento eu gostei lá e trouxe para você. Vamos lá. E desejamos agora derivar tudo que possuímos como uma herança, veja, desejamos derivar tudo que possuímos, tudo que possuímos deriva de uma herança dos nossos antepassados. Aqui já deu para você entender a aula, né, que é o resumo da aula inteira, né? Tem sido a política... Olha, o Burke falou, pessoal, sobre muitas outras coisas, inclusive estética. Ele deve entrar lá no módulo de estética também, se Deus assim nos permitir chegar lá, né? Mas falou sobre Deus também, por aí vai. Os argumentos não muito assim, não deve entrar na metafísica não, né? Mas falou sobre um monte de coisa. E aqui nós estamos trazendo o relevante aí para a política. O mais importante, inclusive, para as provas, né? E para você aprender também, para mim, para você aprender. Bom, tem sido a política uniforme de nossa Constituição clamar e assentar nossas liberdades como uma herança vinculada, derivada a nós de nossos o quê? Antepassados. Então, política, você vê que está ligado aí ao antepassado, né? Aquilo está vinculada, ligada, atrelada, adstrita aos antepassados. E como ser transmitida a nossa o quê? Posteridade. Respeitando seus antepassados, vocês também teriam sido ensinados a respeitar a si mesmo. Pessoal, aprender com os erros dos outros, né? Aprender com os erros do passado é a ideia aqui, né? Porque, principalmente em política, é a história, né? É o desenvolvimento histórico. Se no passado errou, para que vai fazer isso de novo agora? Se no passado teve alguma coisa errada, errou nesse aspecto, ou então não atingiu um objetivo bom no passado com aquele tipo de política, para que vai repetir? Por que não muda a maneira de fazer? É esse o convite que a filosofia
de hoje está nos trazendo. Aprender com os antepassados. Aprender com os ensinamentos que eles trouxeram. É isso. Todas as reformas que fizemos até hoje respeitaram o princípio da referência ao passado. Espero, ou melhor, estou convencido de que todas as que possamos realizar no futuro, percebe? Estejam cuidadosamente construídas sobre esse precedente. Vejam, precedente. Na jurisprudência utiliza muito isso lá na justiça, né? Precedente é aquilo que dá início. São os primeiros caminhos para uma determinada jurisprudência, que é uma coletânea, uma série de decisões judiciais com um entendimento pacificado. Precedente é isso. Então, respeita seu passado. A autoridade e também o quê? Exemplos. Autoridade e também exemplos parecidos, exemplos análogos, exemplos parecidos. Veja que não está amarrado não, análogo, parecido. Muito interessante. Bom, com base nessa aula, você faz essa questão que caiu nessa universidade aí, para essa faculdade. Acho que é a Universidade Federal de Juiz de Fora, eu acho que foi essa a prova. Se eu não me engano, eu peguei isso aqui no caderno de História, tá? Praticamente é uma das únicas questões, tem poucas, deve ter umas, no máximo 10 questões de Burke pela internet. Você não precisa ler nem o enunciado, tá? Você vê aqui, ó, a obra sobre as revoluções, e algumas provas, principalmente do Enem, né? INEP, tem que ler enunciado sim, né? Agora aqui, praticamente, ó, reflexões sobre a Revolução Francesa, escrita por Edmund Burke e publicada oficialmente em 1790, é o marco principal do conservadorismo político. Conservadorismo político. Lembra que o dele é conservadorismo liberal. Aqui ele focou mais no conservadorismo, mas não altera nada. É essa a ideia. Sobre o conservadorismo no contexto pós-Revolução Francesa, ou seja, é o conservadorismo liberal do Burke, ele quer que marque aí a resposta certa. E aí? Qual que tu escolheu aí? Resposta letra? Vamos ver aqui se é D. O conservadorismo promovia uma crítica ao processo revolucionário, sendo um fenômeno marcado pela defesa dos interesses políticos e econômicos. É isso aí, o caráter dela é aristocrático e também feudal. Está logo no início lá da nossa explicação. Resposta então, letra D de dado, as outras nada tem a ver. Olha aqui, ó, capitalista, né? Crítica do processo revolucionário até é, né? Feudal, por entender que ela acelerava a formação dos... Não tem nada a ver isso aqui. O conservador, a partir de diálogos, não tem isso. E também defesa dos valores, já não tem isso aqui também. Então a letra D de dado mesmo, né? Questão de nível moderado para difícil, mas tá aí. Com essa aula você teve base suficiente para fazer, né? Bom, o nosso trabalho agora é esse, cara. Só não esquece de uma coisa, não clicar 2 vezes no botão de OK. Se você clicar 2 vezes, vai desmarcar o botão de OK. Eu peço aí o teu clique. Se você quiser participar da aula, comentar aí embaixo também. Elogiar, fazer o elogio, fazer qualquer... Encaminha essa aula para os colegas, tá bom? E se você quiser contribuir com o Pix, é esse aí, profleonardobragaflores@gmail.com. Contribuir aqui com o nosso trabalho neste canal do YouTube. Beleza? Essas são as apostilas que estão vendo lá no site. Aqui embaixo estão as teóricas. Olha aqui, ó, módulo 1, módulo 2 e módulo 3, que eu falei lá no começo da aula. Joia, aqui em cima você compra de 700, que já está comprando todas as outras, tá? A de 700 engloba. Porque primeiro eu montei a de 100, depois fui para 300, 500, e estão fazendo a maior e eu devo fechar ali com ela. Bom, aqui tem vários mini cursos voltados aí para
área de concurso público, né? Mini curso de matemática, eu ensino a dar os primeiros passos, a matemática básica, elementar, né? Estatuto da Criança e Adolescente, conhecimentos pedagógicos e educação na Constituição. E também aí o caveirão da polícia, com constitucional, administrativo, penal, processo penal, leis, né? E mais algumas situações lá ligadas à área, concurso da área policial. Bom, aí, simulados de filosofia, 2 rodadas de simulado, rodada 1 e 2, você é o nosso convidado. Valeu? Você está nesse curso aqui, ó. Você está nesse curso de filosofia, tá? 100% online ou gratuito aqui no YouTube. E nós vamos ficando por aqui, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez eu peço que você dê o like, uma vez só, né? E é isso aí. Um abraço a todos, fique com Deus, te aguardo no próximo encontro. Se Deus assim nos permitir, te aguardo no próximo encontro aqui, ainda aqui no módulo de Política. Tchau, tchau!